O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino ficou em Jerusalém sem que os pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que o ouviam estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos refletir brevemente. Hoje é uma liturgia muito bonita. Celebrar a Sagrada Família de Jesus nos inspira a falar bastante, mas tem o batismo, então vamos falar pouquinho. Tá bom? Vocês me dão um toque a hora que for para terminar. Vocês se recordam daquelas 2 frases célebres de São João Paulo II, quando ele queria descrever a família, acentuando o seu papel, a sua vocação sagrada? Ele dizia que a família é a igreja doméstica. E também ele costumava dizer que a família é o santuário da vida. Chamar a família de santuário, chamar a família de igreja, são modos diferentes de dizer a mesma coisa. A família é um espaço sagrado. Deus quer a família. Deus institui a família a partir da união de um homem e de uma mulher e da sua descendência. Seja com filhos biológicos, sejam de repente para os casais que não podem conceber filhos, os filhos que adotam e que se tornam filhos nascidos do coração, mas são verdadeiras famílias. Mas este é o núcleo sagrado que Deus institui como família. E a família precisa ser defendida, amada, protegida, querida. E por isso que hoje nós olhamos para o mistério da encarnação de Jesus dentro de uma família, porque Deus quer também encarnar-se
nas nossas famílias. Deus quer ter espaço nas nossas famílias, como teve espaço entre José e Maria. Deus quer habitar nas nossas casas. Deus quer estar nos nossos lares. É interessante percebermos o Evangelho. Primeiro ponto que eu quero destacar: as nossas famílias são sagradas apesar das suas inquietudes e problemáticas. Muitas vezes as dificuldades que a gente enfrenta em família desgastam o nosso modo de olhar para a nossa casa. Não é verdade? Quantos perdem até o gosto de voltar para dentro da sua casa? Não gostam, não sentem prazer em estar dentro de casa. E o Evangelho de São Lucas nos diz que Jesus e Maria, com José, foram para Jerusalém. O livro do Êxodo dizia que um bom judeu, um judeu praticante da lei, deveria pelo menos 3 vezes ao ano fazer uma peregrinação à cidade santa, Jerusalém, para prestar culto a Deus no templo. E quando o evangelista situa que José e Maria pegaram o menino que estava com 12 anos e foram para lá, ele quer dizer, era uma família devota a Deus. Uma família justa, uma família íntegra, uma família de oração. E é por isso que quando vem a tribulação, que o evangelista vai colocar um pouco a seguir, esta família consegue manter a unidade e esta família consegue encontrar a solução. Então, estando em Jerusalém, é hora de voltar para casa. Vamos voltar para Nazaré. E vão para a caravana e caminham a pé. Olha a devoção desse povo. A pé estavam voltando com a caravana rumo a Jerusalém. E quando se dão conta, Jesus não está lá. Quando nós ouvimos isso, nós temos às vezes a tentação de pensar que foram pais negligentes, como de vez em quando a gente vê por aí, né? Os pais que desatentos com os filhos, que estão sempre preocupados com outras coisas e não com os filhos. Não, muito pelo contrário. Jesus estava numa idade de transição, já começava a ser considerado homem para o judaísmo, então ele poderia ainda estar com a mãe, como a criança menor ficava, ou poderia estar com o pai. E os grupos eram separados, os homens ficavam de um lado e as mulheres do outro. Então José pensou que estivesse com Maria, e Maria pensou que estivesse com José. Mas quando se encontraram, enfim, o menino não estava com nenhum dos dois. Voltam para Jerusalém, procuram 3 dias. Pensem na angústia desta família. A aflição desta família fiel a Deus. Quando nós olhamos a aflição, pensamos a aflição de Maria e José em Jerusalém, procurando o menino, depois de celebrar a Páscoa, a festa do Senhor, da libertação, nós somos convidados a pensar também lá na nossa família. Muitas vezes a gente reza, muitas vezes a gente ensina o bom caminho, muitas vezes a gente fala o que é bom, e nem sempre as coisas acontecem como nós esperamos. E isso não significa que Deus não esteja na nossa casa. No entanto, depois de 3 dias de procura angustiada, vão para o templo e encontram o menino lá. E quando Maria pergunta por que ele fez aquilo, indagando, por que deixou os pais tão preocupados, qual a resposta? Eu devo me preocupar com as coisas do meu Pai. Ou seja, aquela família foi para Jesus um berço da fé, onde ele aprendeu a amar as coisas do Pai, a procurar as coisas do Pai. E quando ele estava perdido, eles foram encontrá-lo no lugar para onde eles o levaram. Antes o Evangelho diz que Jesus foi levado por José e Maria ao templo. E agora, quando perdido, é lá que ele foi encontrado.
Por isso, se nós queremos encontrar os nossos filhos no templo, que bom que toda mãe e pai que ficam lá às vezes de madrugada ansiosos porque não sabem onde o filho está, não sabem com quem está convivendo, não sabem o que estão fazendo, que bom que todos os pais os encontrassem no templo. Mas algo que nós devemos também pensar, se levaram no templo enquanto tinham domínio, tem muita possibilidade que um dia ele volte. Então aos pais cabe o quê? A educação na fé. Eu de vez em quando atendo os pais que se queixam, porque seus filhos se desviaram do caminho do Senhor, mesmo eles tendo ensinado. O que eu digo? Você fez a sua parte, agora espere, que a semente plantada dê a seu tempo fruto. Mas é preciso fazer a sua parte. Então, o templo deve ser o lugar do acolhimento das crianças, dos adolescentes. O templo deve ser o lugar onde se aprende a amar a Deus. O templo deve ser o lugar da oração. E o templo deve ser o lugar da restauração das famílias. E por isso, tantos trabalhos na igreja em favor das famílias. É pastoral familiar, é lareira, é equipe de Nossa Senhora, é Damasco. Para quê? Para que as nossas famílias, nas complexidades tantas que enfrentam, possam ser apoiadas. E algo que eu digo, não espere o circo pegar fogo para apostar, para investir na sua família. Se a coisa não está bem, procure uma direção espiritual, procure um psicólogo, procure um retiro. Não viva de qualquer maneira, não fique suportando fardos à toa. Invista na sua família, porque a sua família é bênção no sonho de Deus. É bênção no projeto de Deus. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que eu vou destacar pormenorizadamente é a autoridade dos pais. Eclesiástico fala muito na autoridade dos pais. Então os pais têm uma autoridade dada por Deus sobre os filhos. E hoje a sociedade vive a crise de autoridade. A tentação de perder o referencial de quem é que manda na casa. Não faz muito tempo eu li um artigo numa revista que falava sobre os reizinhos da casa. Ou seja, os filhos que tomaram o lugar dos pais, que decidem qual vai ser a programação, decidem o que eles vão fazer, decidem o que a leitura diz, que Deus constitui os pais sobre os filhos com autoridade. E eu